Mas hoje o tema da nossa pregação é: como saber qual a vontade de Deus para a minha vida? Os irmãos, ao desenvolvermos o assunto neste culto, perceberão que as duas coisas estão intimamente ligadas. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos leva também a crescer no desejo de fazer a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Então eu quero dar início a este culto lendo o Salmo 40, versículo 8, onde o salmista Davi escreve a respeito do Senhor Jesus. No Salmo 40, versículo 8, que vai estar em tela, está escrito assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Louvado seja Deus. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Este era o prazer, o desejo que o rei Davi tinha de fazer a vontade de Deus. No entanto, entretanto, esta é uma profecia acerca do próprio Filho de Deus, pois nenhum outro cumpriu a vontade de Deus do modo como o Senhor Jesus cumpriu. E por isso, irmãos, eu quero convidá-los a fechar os olhos, a orarmos ao Senhor, a entrarmos neste assunto com cuidado, com cautela, com temor, com respeito, pois nós falamos recentemente sobre viver uma vida que agrada a Deus, e é impossível viver para agradar a Deus sem fazer a vontade dele. Então nós precisamos entender este aspecto da nossa vida cristã. A vida cristã envolve isso, deleitar-se em fazer a vontade de Deus. Bendito Deus e Pai, ao Senhor nós adoramos nesta tarde. A Ti, ó Senhor, viemos engrandecer o Teu nome e louvar-te, pois só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus verdadeiro. Tu és, Senhor, de eternidade a eternidade. E não é para os homens que olhamos quando oramos, mas é para o céu, onde se assenta num alto e sublime trono o nosso grande Deus e Pai. E a Ti viemos, Senhor, render o louvor, pois, Senhor, este culto é para a Tua glória, é para a Tua honra, Senhor. Pois estamos aqui para aprender, meu Deus, como nos dobrar diante da Tua vontade, como nós podemos fazer, Senhor, para dizer como Davi e como Teu próprio Filho: deleito-me, ó Deus, em fazer a Tua vontade. É o que queremos, Senhor. Pois sabemos, meu Deus, que também é um aspecto indispensável a respeito da nossa carreira para o céu. Que ninguém jamais entrou no céu sem fazer a vontade de Deus. Por isso pedimos, Senhor, que a Tua poderosa mão nos conduza, para que o doce Espírito de Deus nos ilumine, para que o Senhor nos conceda ajuda lá do alto, que os anjos de Deus ministrem, Senhor, entre nós, que haja, Senhor Deus, o despertar dos corações, e cada um de nós, meu Deus, possamos sair deste culto, meu Deus, podendo dizer o mesmo que disse Davi: deleito-me, ó Deus, em fazer a Tua vontade. Abençoa-nos, Senhor, perdoando nossos pecados, purificando-nos de toda injustiça, nos dando lugar na Tua presença. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, eu quero convidar a todos a cantarmos um salmo, o Salmo 47. E todos nos acompanhem, a letra será projetada. Nós vamos cantar ao Senhor este louvor. Todos os povos, palmas bater.
Glórias a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos pregar para os irmãos a respeito deste tema: como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. E para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus para mim e para você, eu convido você a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, leremos versículos 9 e 10. Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, está escrito assim: Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim oramos, para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esta passagem, como várias outras que nós já estudamos, nos apresenta a solene verdade de que a vida cristã, ela é dinâmica e progressiva. Quer dizer que nós sempre precisamos ir mais longe. Sempre precisamos nos esforçar um pouco mais, perseverar um pouco mais. Sempre há alguma graça em nós que precisará ser mais desenvolvida. E isso nos acompanhará até o final da nossa vida. Quanto mais o crente crescer na graça e no conhecimento de Deus, mais humilde ele se torna, mais ele percebe que o que ele sabe é muito pouco, que tem muito mais coisas que ele não conhece do que ele conhece. E isso vai tornando o coração do crente cada vez mais humilde, cada vez mais humilde. Porque cada vez nós vamos percebendo que a vida cristã, ela é assim. Não é? Ela é uma caminhada rumo à humildade, à santidade, à separação do mundo, à justiça, à caridade, à verdade, ao evangelismo. A vida cristã, ela é uma vida progressiva, ela é dinâmica. E todos os dias nós precisamos nos amadurecer e aperfeiçoar nesta caminhada. Irmãos, e hoje eu quis trazer a carta aos Colossenses porque ela traz uma oração do apóstolo Paulo aos crentes de Colosso. E quando nós consideramos a oração que Paulo faz por estes crentes, nós aprendemos muitas coisas que até então nós não sabíamos. Coisas que são novas para nós. Não é? Muitas vezes nós podemos ler a Bíblia várias vezes na vida, a Bíblia de capa a capa, e encontrar na Bíblia coisas que nós até então não conhecíamos, não havíamos percebido. Quando nós percebemos algo que nós não havíamos visto ainda, isso é porque o Espírito Santo nos despertou para isso. Só que essa carta, ela nos traz algumas informações muito importantes para nós entendermos que este crescimento na graça não é para um não convertido. É exatamente para o convertido. Porque Timóteo e Paulo escrevem essa carta e no versículo 2 eles dão qualificativos às pessoas que eram os destinatários desta carta. Ele diz que são os santos e fiéis em Cristo. Então essa carta foi escrita aos santos e fiéis. E a estes santos e fiéis nós vemos que o apóstolo Paulo ora por eles, para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da
vontade de Deus. Então você quer saber qual a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Preste bastante atenção nessa oração de Paulo, porque há muita instrução aqui. Paulo está orando por santos e fiéis em Cristo que moravam na cidade de Colosso. E o centro, o cerne, a coluna central da oração de Paulo é essa. Senhor, encha esse povo do pleno conhecimento da tua vontade. Senhor, enche eles do pleno conhecimento da tua vontade. Meus irmãos, e nós precisamos pensar sobre isso, porque, como nós sabemos, hoje as pessoas andam de um lado para o outro, de lugar para lugar, procurando saber qual a vontade de Deus para ele. Como se existisse algum tipo de vontade de Deus exclusiva para alguma pessoa ou para alguma denominação. Ó, para essa pessoa aqui a vontade de Deus é essa, para essa pessoa a vontade de Deus é essa, para essa denominação aqui a vontade de Deus é essa. Meus irmãos, e nada disso é bíblico. Isso não existe na Bíblia, isso não é verdade. O que é verdade é o seguinte: existe uma vontade de Deus, e essa vontade de Deus, ela é a mesma que foi para a vida de Paulo, para a vida dos Colossenses, e é para mim e para a sua vida hoje. Todos os servos de Deus, todos os que estão em Cristo, na face da terra ainda vivos, é a vontade de Deus escrita na Bíblia, que é verdadeiramente a vontade de Deus. Mas é importante nós falarmos sobre esse ponto. As pessoas procuram saber de outras pessoas qual a vontade de Deus para elas. Né? Geralmente, a pessoa apresenta ali algum sonho, alguma coisa, e nós podemos afirmar isso aqui, nós acreditamos na existência no nosso tempo ainda dos dons espirituais. Nós cremos nisso. Não é, em primeiro lugar, porque é bíblico. Em segundo lugar, porque nós mesmos já tivemos experiência com essas coisas. E em terceiro lugar, porque nós temos livros, por exemplo, O Peregrino, foi escrito por John Bunyan, e o livro O Peregrino é um sonho que John Bunyan teve durante o período em que ele ficou preso. Então, os dons espirituais continuam existindo depois do fechamento do cânon. É uma falácia, é um engano acreditar no contrário. O Espírito de Deus continua operando, mas também não é isso que a gente está vendo por aí. Não é tudo é realização do Espírito. Não é? O nosso objetivo aqui não é entrar em polêmica, mas é dizer, as pessoas estão indo por aí buscando alguma revelação, buscando alguma direção para a vida dela, não é? E muitas vezes é por esse caminho que elas querem seguir. Alguém dá um atalho para ela, dizer, olha, você tem que fazer isso, você tem que seguir essa carreira profissional, você tem que fazer essa faculdade, você tem que namorar com essa pessoa e casar com essa pessoa. E nós podemos dizer, né, com conhecimento de causa, quanta gente já não entrou nisso e não se deu mal? O casamento foi por água abaixo. Quantas vezes? Quantas vezes eu não ouvi uma mulher dizer, olha, mas ouve, lá na época, lá quando eu namorava com meu marido, que ele era o escolhido de Deus para mim e tal, agora acabou nisso. Mas e aí? Você entendeu? A pessoa achava que a vontade de Deus para ela era algo nesse sentido. Mas eu não quero aqui entrar nessa polêmica, apenas dizer, eu creio nos dons, os dons existem. Não é? Se dons espirituais não existem, se Deus não fornece mais sonhos, então você pode pegar o livro do Peregrino e jogar fora. Porque ele é um livro testado e aprovado. É o livro mais vendido depois da Bíblia. E, para quem não sabe, ele foi um sonho que John Bunyan teve enquanto estava na prisão. Mas vamos prosseguir. Na oração de Paulo, aqui aos Colossenses, Paulo pede que eles sejam... Vamos ler o verso novamente, por favor. Portanto, desde o dia que soubemos disso, do que Paulo soube? Daquilo que ele escreveu aqui, dos versos 3 a 7, eu gostaria de ler com você. Paulo recebeu uma informação a respeito dos Colossenses. E Paulo menciona isso aqui dos versos 3 a 7. Diz assim,
Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar do quê? Da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. Então eles tinham fé e eles tinham o amor fraternal, né, que estudamos aqui no nosso último estudo. Por causa da esperança que vos está reservada no céu. Eles acreditavam, né, e creem, como todo cristão crê, que há uma esperança de vida eterna depois dessa. Depois da morte, a vida continua lá no céu, na eternidade. E de onde foi que eles ouviram isso? Onde a fé deles está afirmada? Da qual já ouviste pela palavra da verdade, o Evangelho. Então o Evangelho foi pregado a eles, não por Paulo, mas por um homem chamado Epáfras. Epáfras pregou o Evangelho para os colossenses e eles se converteram dos ídolos a Deus e viviam pela fé, cheios de esperança. E Paulo ouviu isso. E Paulo então manda essa carta, dizendo, olha, lá no verso 9, portanto, desde o dia que soubemos disso, do modo como vocês são crentes de verdade, crentes cheios de fé, de fraternidade, de esperança, então nós também não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da verdade. Então é evidente, é lógico, né, que Paulo está orando aqui por crentes verdadeiros, por cristãos genuínos, né? E eu acredito que ninguém, em sã consciência, discordaria que os santos e fiéis de Colosso eram verdadeiros crentes. Porém, Paulo diz que algo faltava a eles. O que estava faltando a eles? Faltava a eles serem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Eles queriam saber qual era a vontade de Deus para eles. E Paulo ora para que Deus os encha, né, desse pleno conhecimento da sua vontade. Né, a palavra encher significa controlar em grego. Então o que Paulo está pedindo aqui é o seguinte. Paulo está orando a Deus para que aqueles cristãos da cidade de Colosso fossem controlados pela vontade de Deus. Ok? Você entendeu até aqui? Amém? Então Paulo está pedindo isso. Peça isso. Peça isso você a Deus. Senhor, que eu seja controlado pela tua vontade. Né? Paulo está pedindo isso, porém nós precisamos fazer uma ressalva aqui para que ninguém se confunda. Paulo não está orando apenas Paulo não está orando aqui pelos pastores e líderes. Paulo está orando por toda a igreja. Ou seja, viver desta forma, não é saber qual é a vontade de Deus para a vida minha e sua, não é só questão dos líderes, dos pastores. É uma questão que envolve todas as pessoas que são cristãs. Todos os cristãos devem viver desta forma, controlados pela vontade de Deus. Então, um resumo até aqui, até essa parte do versículo, é que Paulo está orando para que todos tenham a mesma coisa. Paulo está orando pela mesma bênção para todos da igreja. Qual é essa bênção? Que todos eles sejam controlados pela vontade de Deus. E esta bênção, ela é a mesma, esta vontade de Deus que Paulo ora aqui, é a mesma, exatamente a mesma, para todos os cristãos de todos os tempos do mundo inteiro. Então todos nós precisamos disso. Suplicar ao Pai que nos encha do pleno conhecimento da sua vontade, ou que nós sejamos controlados pela vontade de Deus. Mas aí que está a questão, né? Onde eu encontro a vontade de Deus? Como é que eu sei qual é a vontade de Deus para mim? Meus irmãos, eu sempre dou o seguinte conselho. Não vá além daquilo que está escrito. O apóstolo Paulo disse isso. Não vá além do que está escrito. É na própria Bíblia. A Bíblia é a única fonte confiável para saber a vontade de Deus. É ela que expressa claramente a vontade de Deus. Tudo que eu e você precisamos fazer
concernente à vontade de Deus está registrado nas páginas do Santo Livro. Você entendeu? Por isso que muitas vezes você encontra expressões assim na Bíblia, como aquela de 1 Tessalonicenses 4:3, onde o próprio apóstolo diz assim: e a vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação, isto é, afastai-vos da imoralidade sexual. Então você quer saber qual é a vontade de Deus para você? Se afaste da imoralidade sexual. Seja santo. Essa é a vontade de Deus. Você quer agradar a Deus? Seja controlado por isso. Preserve o seu corpo em santidade e honra. Em outra passagem, por exemplo, em 1 Pedro 2,15, Pedro escreve: pois a vontade de Deus é esta, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Então Pedro diz, qual é a vontade de Deus? Você quer saber qual é a vontade de Deus? Pedro diz, a vontade de Deus é, faça o bem. Sempre o bem, nunca faça o mal. Faça sempre o bem a todos. Faça o bem. Deus se agrada, Deus se alegra quando seus filhos praticam o que é bom. Okay? Quer viver de acordo com a vontade de Deus? Então faça o bem. Em outra passagem, em 1 Tessalonicenses 5,18, escrito pelo mesmo apóstolo Paulo, ele escreve assim: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer viver a vontade de Deus, Daniela? Seja grata em tudo, em todas as coisas, nos momentos bons e nos momentos ruins. Quando você tiver fartura e quando você passar necessidade. Na saúde e na doença, no emprego e no desemprego, na pobreza ou na riqueza. Seja grato por tudo. Essa é a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Então aqui nós já temos informações suficientes para saber como que se vive. É a vontade de Deus que você viva em santidade. É a vontade de Deus que você sempre faça o bem e nunca pratique o mal. É a vontade de Deus que você seja grato por todas as coisas, independente das circunstâncias. E é também a vontade de Deus que você procure compreender estas coisas cada vez mais. Efésios 5,17. Quando Paulo diz, entendei qual é a vontade do Senhor. Paulo diz, há muito mais coisas escritas na Bíblia que são a vontade de Deus expressa na palavra do Senhor para nós. Então, como eu posso saber qual é a vontade de Deus? Conhecendo a Escritura, lendo a minha Bíblia, lendo a palavra de Deus e meditando nela, e procurando viver, deixar que a palavra de Deus me controle, para que eu viva toda a minha vida de acordo com a vontade de Deus. Por isso, nunca cometa o erro de buscar saber a vontade de Deus fora da Escritura. A vontade de Deus está expressa na palavra de Deus e em lugar nenhum mais. Meus irmãos, e não é a vontade de Deus se o povo tenha pouco conhecimento sobre isso. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você saiba muito sobre isso. Por isso que Paulo pede para que eles sejam cheios do conhecimento. Não é? É preciso aprender a pedir essas coisas a Deus. Aprender a pedir a Deus. Não coisas materiais, não coisas temporais. E sim bênçãos espirituais, como o apóstolo Paulo, ele pede aqui. Nós devemos aprender a orar com Paulo. Veja que Paulo não ora por nada ligado a esta vida, aquilo que é terreno e temporal. Tudo que Paulo pede em oração é espiritual, relacionado às coisas eternas. E por que Paulo ora assim? Porque se nós pedirmos a Deus as coisas espirituais, Deus nos dará. Na verdade, a palavra de Deus diz que estas bênçãos já estão disponíveis para nós. E que basta que nós peçamos a Deus
e Ele prontamente nos dará. Está lá em Efésios 1, versos 3 a 23. Veja quantas bênçãos espirituais recebemos por meio de Cristo. Deus já nos concedeu, só que muitas vezes a gente não tem porque não pede. É igual criança. Se a criança não chorar, se a criança não manifestar o desejo dela pelo leite, não vem leite. Da mesma forma, meus irmãos, devemos chorar aos pés do Senhor e pedir: Senhor, enche-nos do pleno conhecimento da sua vontade. Nós é que devemos pedir: Senhor, que nós possamos colaborar com teus altos propósitos. Irmãos, e que propósitos altos Deus tem? Deus tem nada menos que a evangelização do mundo. Tem um mundo inteiro, imenso, com centenas de nações, quase 200 nações, para serem evangelizadas. Isso não é um propósito alto? Que nós peçamos a Deus, nós possamos colaborar, que na cidade que você mora, no bairro que você mora, na cidade, que você possa fazer alguma coisa pelas almas, colabore com o propósito de Deus. Irmãos, porque não é a vontade de Deus que nós sejamos um povo ignorante, que nós sejamos um povo pobre espiritualmente, aquele povo acanhado, aquele povo frio, amedrontado. Não, não é isso. Não é essa a oração que Paulo faz. Paulo pede que Deus os dê pleno conhecimento da sua vontade. E depois Paulo ora para que Deus dê meios para que eles alcancem este pleno conhecimento da vontade de Deus. Veja, por favor, o final do verso 9. Quais são os meios pelos quais se alcança este pleno conhecimento da vontade de Deus? Ele diz assim: em toda sabedoria e entendimento espiritual. Esses são os meios. Não é? Paulo ora, porque esse é o meio ensinado pela Bíblia para que nós nos apropriemos das bênçãos que já são nossas por meio de Jesus Cristo. E é através da oração que o crente conhece a vontade de Deus e recebe poder para realizar a vontade de Deus. Não é? Deus não quer que ninguém viva uma vida cristã medíocre. Sabe o que é uma vida medíocre? A palavra medíocre significa mediano. Quer dizer, não é nem bom nem mal. Ele não é nem forte nem fraco. Ele não influencia ninguém, mas ele... Irmãos, não é esse tipo de crente que está fazendo a vontade de Deus. Não é preciso entender isso, que fazer a vontade de Deus, praticar a vontade de Deus, é algo vital. Você lembra de Mateus 7,21? Escuta Mateus 7,21. Presta bastante atenção. Pois o Senhor Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então Jesus está dizendo uma coisa que é muito importante. Que fazer a vontade de Deus, e o faz aqui está no presente contínuo, faz todo dia, faz continuamente, pratica a vontade de Deus na sua vida daqui até o túmulo. Esse que assim age, agir assim, é tão indispensável para a salvação quanto confessar o nome de Cristo. É isso que Jesus está nos ensinando em Mateus 7,21. Tem gente que hoje pensa que é só uma parte do evangelho que ele precisa vivenciar, que ele precisa praticar, mas não, irmãos. A vida cristã ela é dinâmica, a vida cristã ela é progressiva. A vida cristã consiste em crer em Cristo, invocar o nome dele para sermos salvos, mas também ao mesmo tempo que nós façamos a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é indispensável. Por isso que Paulo pede aí também a eles, para que eles recebam os instrumentos, para que eles possam exercitar aí a vontade de Deus. Existem dois instrumentos: a sabedoria e o entendimento espiritual. E ele ora assim para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus em
toda sabedoria e em entendimento espiritual. Então, há dois instrumentos pelas quais o crente ele exercita este conhecimento da vontade de Deus. O primeiro é em toda a sabedoria. Ô meu irmão, peça a Deus para que Deus te dê toda a sabedoria. Sabedoria é indispensável para um crente. Você sabe por que sabedoria é indispensável? Porque sabedoria, de acordo com aquilo que Paulo está pedindo aqui, é saber olhar para a realidade sob a ótica da palavra de Deus. Isso é sabedoria. Sabedoria é você olhar para o mundo, para o mar, para as nuvens, para o sol, para as estrelas, sob a ótica da palavra de Deus. Não é? Sabedoria é você olhar para o mundo sob a chamada cosmovisão cristã. Eu já mencionei esta palavra algumas vezes em alguns estudos aqui, mas eu gostaria de hoje falar um pouco mais sobre isso, para que os irmãos conheçam mais sobre a cosmovisão cristã. Cosmovisão é visão de mundo, a palavra cosmos em grego é mundo. Então, cosmovisão é o modo como eu vejo o mundo. Existe a cosmovisão cristã, que é o que Paulo está pedindo aqui, essa sabedoria espiritual, que é saber olhar a realidade sobre a ótica da palavra de Deus. Mas existe uma outra cosmovisão, que é a cosmovisão do mundo. Como é que o mundo entende a realidade? Preste atenção. Você quer saber como fazer a vontade de Deus? Aprenda a olhar o mundo sob a ótica certa. Como é que o mundo vê a realidade? O mundo vê assim, que a realidade começou há bilhões de anos, quando houve uma grande explosão, e isso ocasionou a formação dos planetas e das estrelas, e que toda essa vastidão da vida, seres humanos, animais, árvores, pássaros, peixes, tudo isso surgiu de uma poça d'água, através de um único micro-organismo unicelular. Um micro-organismo unicelular se tornou toda essa vida vasta e surgiu de uma poça d'água. E desde então, segundo a cosmovisão do mundo, há bilhões de anos atrás, a vida vem evoluindo. Isso é chamado de teoria da evolução. Isso é o suprassumo da inteligência, do conhecimento humano. Essa é a teoria da evolução. Isso é ensinado em escolas e universidades. Mas por que? Qual é o problema com essa cosmovisão? Por que Paulo pede para os colossenses que dê a eles sabedoria espiritual? Na cosmovisão do mundo não existe vida após a morte. E se não existe vida após a morte, não existe também consequências para o mal. E se não existe nada além desta vida, não existe céu, não existe inferno. E essa é a visão que as pessoas têm do mundo. Que a vida consiste nisso aqui apenas, nestes poucos anos que se vive aqui. E é essa que é a sabedoria do mundo. Você quer ser sábio como o mundo? É só você dizer isso. Mas sabe o que a Bíblia diz dessa sabedoria? A Bíblia diz que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios 1, 20. Porque o mundo pensa assim. Porém, o apóstolo Paulo, em oração, veja, presta atenção, em oração pede a Deus que dê aos colossenses sabedoria espiritual. Então, o que Paulo está pedindo para que Deus dê a eles? Capacidade de olhar a vida sob a ótica da palavra de Deus. Ter uma cosmovisão cristã do mundo. Olhar para o mundo criado e glorificar a Deus porque há um Criador. Olhar para a vida tão vasta e complexa e glorificar a Deus porque há um Criador. Ver essa vastidão de seres humanos, saber todos eles vieram do mesmo pai e da mesma mãe, Adão e Eva. Isso é cosmovisão cristã, irmãos. Isso é sabedoria espiritual.
A sabedoria espiritual consiste em você entender a realidade e aplicar o conhecimento da vontade de Deus nas várias áreas da sua vida. Deixa eu te explicar melhor isso. Você ter essa sabedoria espiritual é você ter a capacidade de entender a realidade. Não, eu acredito que eu já tenha dito isso aqui algumas vezes, mas vou repetir. Porque isso é um dom de Deus, essa sabedoria espiritual. E eu me lembro a primeira vez que isso veio à minha mente, quando eu tinha 6 anos. Aos 6 anos de idade, um dia eu saio de dentro da minha casa, ainda criança, olho para o céu, olho para a terra, olho para os pássaros e pergunto, de onde que veio tudo isso? E então perguntei para minha mãe, e minha mãe me falou a respeito de Deus, das coisas, né, que Deus é o Criador, falou de Adão, falou de Eva e tudo mais. Mas o que acontece? Isso é um dom de Deus. Peça a Deus que você tenha sabedoria. Não é para que você entenda a realidade, irmão. Existe um Deus lá no céu. Existe vida depois dessa. Existe julgamento para as obras. Existe céu, existe inferno, irmãos. É isso que nós precisamos aprender, a ter sabedoria, entender a vontade de Deus, pedir a Deus, seja cheia do conhecimento de Deus, mas com sabedoria, para que você aplique a vontade de Deus à sua vida aqui, em todas as camadas da sua vida. Você seja santo em toda a sua maneira de viver. Você glorifique a Deus em tudo que acontecer na sua vida. Não é? Você dê graças a Deus por tudo, na vida ou na morte. Não é? Fazer como fez Jó. No dia da tragédia da vida de Jó, o homem vai, rasga sua roupa, lança pó para o ar e ele adora a Deus. O que Jó estava fazendo? Ele estava dando graças a Deus, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, quem faz isso? Quem é cheio de sabedoria espiritual. Ele entendeu a realidade e ele soube aplicar a vontade de Deus à circunstância que ele estava vivendo. É isso que eu vejo pouco crente fazer. O crente, ele diz que é crente, ele vai em alguma denominação, ele aprende um pouco da Bíblia, mas quando chega a hora da crise, ele não sabe aplicar a vontade de Deus às variadas situações que a vida vai impor. E a gente precisa aprender a fazer isso. E a gente precisa orar a Deus para que o Senhor nos abençoe com toda a sabedoria espiritual. Mas é importante, irmão, saber que esta verdadeira sabedoria ela está em Cristo. Não existe sabedoria dissociada de Cristo. O Senhor Jesus, ele veio trazer para nós, foi o portador da mensagem de Deus, para transmitir à humanidade qual a vontade de Deus. Foi Jesus quem fez isso. Trouxe todo o conhecimento. Portanto, é desse tipo de sabedoria espiritual que Paulo está falando, que os crentes de Colossos que já eram convertidos precisavam e que eu acredito que essa geração inteira de crente acredita. Paulo está orando para que os crentes de Colosso, né, tenham mais sabedoria e um outro quesito aí, um outro instrumento que é entendimento espiritual, ou em outras traduções você pode encontrar discernimento espiritual. O que Paulo está pedindo aqui? Que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Entendimento espiritual. O que é ter discernimento? Discernimento é uma habilidade. Uma habilidade de provar os espíritos para saber se eles vêm de Deus. Você lembra que o apóstolo João escreveu isso em 1 João 4:1? Ele diz assim, provai os espíritos para saber se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então discernimento é isso. Discernimento é a capacidade de distinguir e avaliar as coisas. Todos os diversos assuntos que compõem a nossa vida.
E é também a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Distinguir entre o santo e o profano. Distinguir entre a verdade e a mentira. Não é? E o maior exemplo de discernimento espiritual foi dado pelo Senhor Jesus em Mateus 16, logo com o apóstolo Pedro. Todos se lembram da passagem. Quando o Senhor Jesus pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos respondem, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Então Jesus pergunta para os próprios discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro responde pelo grupo, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A primeira vez que esse pronunciamento é feito pela Bíblia foi feito pelos lábios de Pedro, o apóstolo. E então Jesus dá o selo de que o que Pedro disse é verdade. Né? Jesus discerniu que o que Pedro disse é verdade. Jesus foi lá e colocou o selo dele sobre o que Pedro disse. Falou, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, Pedro. Foi meu Pai que está no céu. Isso que você acabou de falar aí veio de Deus. Poucos instantes depois, Jesus começa a falar sobre sua morte, sua ida ao Calvário, seu sofrimento, suas angústias da cruz. E o mesmo homem, Pedro, que estava ali ao lado, que acabou de dizer a mais bendita verdade de Deus, o que Pedro faz? Pedro chama Jesus à parte, repreende Jesus e diz assim, Senhor, de modo nenhum te acontecerá isso. E o que o Senhor Jesus diz para ele? Para trás de mim, Satanás. Então entenda aqui, vamos voltar aqui para a carta de Paulo aos Colossenses. Paulo está pedindo que Deus dê aos crentes de Colosso exatamente isso. Discernimento. Você sabe por quê? Sabe por que você precisa muito de discernimento? Porque da mesma boca, do mesmo homem, você pode ouvir a mais bendita verdade de Deus. 2 minutos depois, você pode ouvir a mais distorcida mentira do diabo. Então, cuidado com os homens. Tenha discernimento. Peça a Deus, meu irmão. Discernimento, sobretudo no tempo do fim, com o qual nós somos avisados que muitos falsos profetas se proliferariam no mundo. Nós precisamos ter essa capacidade de distinguir entre o certo e o errado, a verdade e a mentira, o santo e o profano. E isso são as ferramentas para que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus. E este conhecimento pleno da vontade de Deus, ele vai influenciar toda a sua vida. Não é? Por isso que no verso 10 ele diz, assim, oramos, para que possais viver de maneira digna do Senhor. Não é? Um cristão cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual, inevitavelmente, esse conhecimento da vontade de Deus o levará a uma vida cristã prática. Essas coisas não vão ficar só no campo das ideias. Você vê hoje que o cristianismo que as pessoas têm está no campo das ideias, da teoria, ele não pratica nada. Só conhece, escuta pregações, mas na prática de vida da pessoa ela continua a mesma. Ela continua agindo como se não soubesse nada. No entanto, quando o crente ele é cheio do pleno conhecimento de Deus, tudo muda. Não é? O crente passa a viver de maneira digna do Senhor. Não é? O que é viver de maneira digna do Senhor? É viver para fazer o que agrada a Deus. Não é esse o seu propósito de vida? Irmãos, não é exatamente isso, essa a razão de nós estarmos aqui? Não é essa a razão de nós abrirmos nossas Bíblias todos os dias, de dobrarmos nossos joelhos todos os dias, né? De nos desviarmos do mal todos os dias?
Não é essa a razão de nós guardarmos nossos pensamentos, de guardarmos nossos olhos, de guardarmos nossos lábios e nossos ouvidos do mal. Não é para agradar a Deus. Mas nós precisamos, então, ser cheios deste conhecimento da vontade de Deus para vivermos de maneira digna do Senhor. E quem vive assim agrada ao Senhor em tudo. Tudo que ele faz é agradável a Deus, porque a vontade de Deus o controla, o governa. E produz nele também frutos. No final do verso 10, Paulo diz que eles devem frutificar em toda boa obra. Não é suficiente só você carregar uma Bíblia, não. Não é suficiente apenas você saber cantar um monte de hino. Você precisa produzir frutos. E não um tipo de fruto apenas. É preciso frutificar em toda boa obra. Então, em tudo que for bom, justo, correto, você deve dar fruto nisso. Você deve ser exemplo nisso. Não apenas um tipo de fruto, mas em todo tipo de fruto. Quem vive de acordo com a vontade de Deus, produz fruto. E quem vive assim, qual é o resultado final? Observe aí, no final do verso 10, que ele diz: e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, uma coisa é ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ok? Você entendeu isso? Você tem que separar bem isso. Uma coisa é você pedir: Senhor, enche-me do pleno conhecimento da tua vontade. Faz-me conhecer, Senhor, por tua palavra, qual a tua vontade, e eu quero que isso me domine. Senhor, eu peço que o Senhor me dê condições de viver plenamente controlado pela vontade de Deus. Agora, uma outra coisa bem diferente é crescer no conhecimento de Deus. O que Paulo está dizendo? Uma coisa é crescer no conhecimento da vontade de Deus. Outra coisa é crescer no seu relacionamento pessoal com Deus. Este crescendo no conhecimento de Deus que Paulo menciona no final do verso 10, está ligado ao nosso relacionamento com Deus. Então você percebe que o relacionamento, para que você se relacione verdadeiramente com Deus, para que você entre no seu quarto de oração e sinta a presença do Altíssimo, para que você se dobre aos pés de Jesus e sinta a presença de Jesus, primeiro você precisa ser santo e fiel. Você precisa ser uma pessoa desejosa do pleno conhecimento da vontade de Deus. Você precisa ser uma pessoa que tem sabedoria espiritual e que vê o mundo com os olhos da fé, com os olhos da palavra de Deus. Você precisa também ter discernimento entre a verdade e a mentira. Então, por último, a última coisa, você está dando fruto, vivendo uma vida agradável a Deus, o que é que isso vai produzir em você? Um relacionamento de qualidade com Deus. Sentir a presença de Deus. Você vai perceber aqui que uma coisa depende da outra. Todo mundo quer essa vida de qualidade, de comunhão. As pessoas pedem para o céu descer lá, para Deus mostrar a glória dele, tudo isso aí. Não é? As pessoas vivem pedindo isso. Mas o que elas estão querendo? Um atalho. Elas estão querendo que Deus manifeste sua presença sem que elas tenham que fazer nada. Mas não é assim, irmãos. Para se relacionar com o Santo de Israel, com o Deus que está sentado no trono. É preciso querer, desejar fazer a vontade dele e ser controlado por isso, e querer agradá-lo e estar frutificando em toda boa obra, e só assim, como resultado de tudo isso, o que vai acontecer? A sua comunhão com Deus vai aumentar, seu relacionamento com Deus será outro. Como nas palavras do profeta Oséias disse: devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. É progressivo, meus irmãos. Todo esse relacionamento com Deus, ele é
progressivo. Por isso que Paulo diz que é crescendo no conhecimento de Deus, é progressivo, é avançando sempre, cada vez mais no conhecimento, no relacionamento com Deus. Não é? De tudo que Paulo orou aqui pelos crentes de Colosso, Paulo não orou por nada que fosse teórico, por nada que fosse terreno, por nada que fosse dispensável para a vida de um crente. Tudo que Paulo pediu a Deus para a vida daqueles crentes e para o nosso ensino hoje, tudo é prático, tudo é real, tudo está disponível a nós. E nós precisamos entender que Deus está disposto a nos dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus está disposto a nos dar. Se nós queremos crescer, nos desenvolver, se nós queremos uma vida de qualidade com Deus, aqui na terra e no porvir, irmãos, nós precisamos crescer. Nos lembrando que isso é uma jornada, é dinâmico, é preciso empenhar a vontade, eu preciso desejar isso de todo o meu coração, e eu preciso buscar, orar e suplicar a Deus. E Deus, com certeza, Ele te dará, porque essas bênçãos já foram conquistadas todas para nós por Cristo lá na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor. Então você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ela está na Bíblia. Pegue sua Bíblia e leia. Não viva a sua vida buscando atalhos. Não seja lento ao conhecer as Escrituras. Seja uma pessoa dedicada a isso, dedique a sua vida a isso e agradeça a Deus todo dia, quando você pode abrir sua Bíblia, conhecer um pouco mais dela e depois fechá-la para poder meditar no que você leu. Agradeça a Deus, porque milhões e milhões já morreram neste mundo sem nunca pegar um livro desse na mão. E se você tem acesso, é porque Deus teve piedade, compaixão e misericórdia da sua alma e te deu este livro que pode tornar você sábio para a salvação. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Pegue a sua Bíblia e leia. Ela está na Bíblia. Foi o que Paulo escreveu em Efésios 5,17. Não sejam insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus. Para que no fim, na nossa jornada, meus irmãos, quando nós estivermos para deixar este mundo e de acordo com aquilo que Paulo escreveu aqui aos Colossenses, por causa da esperança que nós temos no Evangelho, nós possamos estar bem firmados, bem preparados, nos lembrando a nossa cosmovisão cristã. Existe vida depois dessa. Eu estou indo para a pátria celestial. Eu já estou de malas prontas, estou indo embora. Meus irmãos, mas isto só acontece com aquele que busca, que não é insensato, mas que procura entender a vontade de Deus. Por isso eu encerro com o Salmo 40, verso 8, quando o rei Davi disse: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei não está fora, ela está dentro do meu coração. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, meu irmão, e assim como Paulo fez aqui, eu quero orar com todos os irmãos. Senhor nosso Deus, Deus bendito e eterno, nosso bondoso e amado Pai, que teve grande compaixão de nós, de nos resgatar deste mundo, Senhor, e nos trazer para a Tua presença. Bendito seja, Senhor, o Teu nome. Mas oramos, Senhor, para que Tu nos faças cheios de todo conhecimento espiritual. Senhor, que tenhamos plenamente o conhecimento da Tua vontade. Senhor, com toda a sabedoria e discernimento. Que possamos, Senhor, viver de modo digno do Senhor. Que possamos agradar o Senhor em tudo e frutificar em toda boa obra, Senhor. E que possamos também, Pai, crescer em nosso relacionamento com Deus,
Concede-nos a tua graça, ó Senhor. Abençoa cada um de nós. Que os nossos corações sejam levados, Senhor Deus, para mais perto de Ti. E que nos nossos quartos de oração, Senhor, possamos ali derramar a nossa vida na Tua presença, com qualidade e alegria. Ajuda-nos assim, meu Deus, e nos abençoe, para que nós tenhamos uma vida firme, não sejamos crentes acanhados, amedrontados, e sim, Senhor, crentes cheios de coragem de anunciar o Evangelho a este mundo. Oramos, Senhor, e damos graças a Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém.